Olá, boa noite a todos. Estamos aqui gravando essa partilha do dia 30 de agosto. Estamos aqui em Lis Fátima. E hoje vamos refletir sobre um conteúdo que nos foi trazido no ano de 2010, que é um impulso bem na linha de São Francisco, e que pode nos ajudar não só no nosso despertar, senão que também no nosso amadurecimento interior, a partir dos elementos da vida, que foi também a experiência de Francisco, não tinha muitas práticas místicas e muito complexas, mas sim a própria vida era a sua escola. E o título de hoje é Viver a Vida assim como ela se apresenta. Antes, vamos ver algumas perguntas interessantes que nos têm chegado. Aqueles que tiverem perguntas, podem enviar também no chat. E depois, nas partilhas seguintes, vamos encaixando dentro dos conteúdos. Alguém pergunta: o que significa espiritualmente transcender o livre-arbítrio? Bom, o livre-arbítrio ele é parte da nossa experiência nesse momento, no ciclo que essa raça mental está desenvolvendo. Nós optamos espiritualmente por essa experiência, como se tomar uma decisão ou pudéssemos ou tivéssemos a pretensão de ter o poder sobre o nosso destino e sobre a nossa experiência. Mas o livre-arbítrio é parte disso, é um caminho realmente muito longo, de muitas e muitas vidas. Agora, nós podemos iniciar a trajetória de lidar com o livre-arbítrio, primeiro recordando e despertando para o nosso próprio mundo interior, e a partir daí, eventualmente, combinando o nosso livre-arbítrio com esse despertar que vai chegando a partir desse início de relação com a nossa vida interna e superior. Isso é uma trajetória, não existe uma regra, e a depender da força do amor de cada um por esse despertar, será o ritmo com que esse livre-arbítrio será educado e conduzido para o que realmente corresponda ao nosso caminho e à nossa evolução. Mas é uma longa trajetória, não nos equivoquemos disso. E aqui alguém pergunta: por que os estudantes se cansam do conhecimento superior e não perseveram no caminho espiritual? Bem, muitos começaram esse caminho em outras vidas. Já tivemos muitas oportunidades no universo e também no planeta de empreendermos essa busca que nós chamamos de caminho espiritual. Em geral, um ponto em comum que nos leva em algum momento a desistir ou enfraquecer a vivência disso e a adesão a isso, é que nós não aplicamos aquilo que nós conhecemos ou nós não persistimos diante de algumas provas. E tudo isso é parte do caminho. Não existe um julgamento ou uma avaliação de como isso acontece, são apenas ciclos, não? E a depender do quanto nós nos cansamos de nós mesmos, ou seja, o quanto o despertar espiritual já prevalece sobre a insistência de experiências humanas, é o quanto isso vai ser harmonioso, vai ser mais fluido e faremos sínteses com um pouco mais de rapidez. Não? Bem, e também quando nós demoramos muito a viver o que nós já sabemos ser correto para nós. Então, nós recebemos um impulso, já identificamos que aquilo nos corresponde, e demoramos, postergamos, jogamos um pouco com isso, e essa demora pode levar também a um afastamento do mundo interior, ou a que o ego, a uma certa altura, não veja nenhum benefício desse caminho espiritual, então não tem um estímulo próximo de prosseguir. Isso acontece muito comumente. Bom, em que estado de consciência deve encontrar-se o ser humano para compreender sua realidade interior? Bom, estando numa atitude de fé, ou seja, não baseando esse contato interior em nada de concreto, nem mesmo em nada de abstrato, estar numa postura de fé, que é aquele reconhecimento interior de que nós somos parte de algo mais amplo. Isso que é a fé. Nós reencontramos dentro de nós algo que está aí, está estável, que nos conecta com algo transcendente e que nos acalma muito no fundo. Realmente nos acalma muito. E combinado a isso, uma atitude de silêncio. Então, estamos na fé, estamos em silêncio, e a partir disso, então,
essa realidade interna começa a se comunicar conosco. Já estudamos, não temos dos símbolos, dos sonhos, dos números. Então, isso vai se tornando mais amigável a nós, mais frequente, e aí vamos empreendendo aí o nosso caminho. Bem, outra pergunta: que informações necessitam os decididos a servir, movidos por essa luz interior? Bom, controlar a palavra e amar o silêncio podem ser dois impulsos importantes. Controlar a palavra pode querer dizer, nesse contexto, nós falarmos o que é necessário e darmos prioridade à gratidão. Ou seja, nós estamos inteiros, como veremos hoje, diante do que se apresenta a nós. Isso também é controlar a palavra. Não termos aí internamente esse pensamento crítico, ou esse pensamento hipócrita, os interesses, não. Tudo isso que vai jogando com a nossa consciência, vai aprisionando, no fundo, e não nos permite interagir com tudo com liberdade. Uma liberdade sã, neutra, serena, elevada, anônima. Não. Então, controlar a palavra. E aí, a partir disso, estaremos aí diante das melhores possibilidades de cada momento, e nesse silêncio, não, e nessa ausência de julgamentos, análises, esses filtros todos, nós vamos então nos aquietando e tudo isso vai se tornando um pouco mais consciente. E essas atitudes, com o tempo, vão nos levando a receber aquelas indicações que necessitamos. Então, como receber informações? É estando nessa posição. Um lugar de simplicidade, de adesão, de muita humildade, gratidão. E a partir daí, tudo vai se reorganizando com muita simplicidade. Realmente com muita simplicidade. Não recordo de nenhum ser iluminado, como chamamos normalmente, que tenha sido complicado. Não, em geral, quando realmente o ser atravessa um certo portal, ele vai se tornando cada vez mais simples, com menos aparatos, menos apoios, que ele já entendeu que o assunto é dissolver-se no todo e não destacar-se do todo e ser mais importante do que realmente é. Então, temos aqui mais duas últimas perguntas muito importantes na minha compreensão. Uma diz: qual a diferença entre escolher e discernir? É a mesma coisa? Nós escolhermos e nós discernirmos? Não, não é a mesma coisa. Escolher pode estar mais vinculado, ligado, com algum benefício próprio. Então, nós escolhemos quando ali medimos não, o quanto aquilo vai ser bom para nós ou para alguma situação, e quando aquela decisão será coincidente com a nossa perspectiva de um benefício ou de ganharmos algo com alguma coisa ou com alguma situação. E discernir é um pouco mais maduro, não? É um processo mental um pouco mais maduro, que já está mais no mental superior, e que tem a ver com nós buscarmos, não? Ter clareza, temos alguma clareza sobre o que esteja em jogo em alguma situação. Não? E a partir daí, com alguma referência de um ponto na consciência, vamos discernindo como aquilo que tem que ser decidido, definido, compreendido, deve ser empreendido, não, a partir dessa referência de um ponto mais alto, não, da nossa consciência interior. Então, escolher é algo mais material, mais ligado a benefícios, não gratificações, retribuições e tudo isso. É mais ligado às relações. E discernir é um exercício da consciência. E nós podemos, numa mesma situação ou no dia a dia, combinar essas duas coisas, escolhermos e discernirmos. Quando damos prioridade ao desenvolvimento espiritual, a nossa tendência será discernir. E ao discernir, eventualmente, como veremos no conteúdo de hoje, teremos que contrariar algumas atitudes muito padrões do ego humano, que é a autoafirmação. E quando vamos discernindo, já vamos buscando mais dentro de nós essa força interior, não, essa âncora da consciência mais profunda, que é aquele torque, é aquela força que vai nos levar a transitar
nessa neblina da condição humana sem nos confundirmos, mesmo que eventualmente ainda escorreguemos, não vamos nos confundir. Isso é um grande aprendizado. E a última pergunta, que pode ser um grande estímulo para nós, diante do tema do livre-arbítrio, é o seguinte: que instruções podemos absorver da crucificação de Jesus? Que símbolos tem naquela imagem? Jesus ali sendo crucificado e aparentemente passivo ou entregue àquela situação. Onde está o poder de Jesus nesse momento? Então, uma instrução muito importante e muito elevada diante desse fato é o seguinte: foi a referência de alguém que, mesmo podendo, decidiu não descer da cruz. Que Jesus, sendo quem era, ele podia ter se desmaterializado, desaparecido dali, aplicado, vivido outras leis e simplesmente não estar ali. Deixar aquelas vestes penduradas, não, o pouco que ainda restava, e simplesmente desaparecer dali. Não. Mas não, ele mesmo podendo, não quis descer da cruz e aceitou viver o que lhe correspondia até o fim. Então, uma referência, um exemplo muito importante, já que veio essa pergunta, quando nós podemos, eventualmente, fazer algo que humanamente seria esperado, porém, espiritualmente sabemos que o melhor é viver aquilo até o fim, que nos trará ou brindará um serviço mais amplo, não guardadas as proporções. Muito bem, perguntas importantes. Então, quem tiver mais perguntas desse nível, qualquer outra, nos envie, porque sempre ajuda a ampliar a preparação dessas partilhas. Desculpe. Bem, inevitavelmente, nós somos criados, não, e educados na nossa civilização a criarmos expectativas, não, a desejarmos experiências e fazer do processo da encarnação um processo de ou uma repetição do que já vivemos em outras vidas, ou, enfim, empreendemos aí algum tipo de experiência. E com isso, o potencial evolutivo de cada encarnação, ele fica muito restrito. E fica restrito porque nós vamos sempre pela linha do livre-arbítrio e pela linha do condicionamento que o karma nos traz. Isso limita muito o processo evolutivo como um todo. E a cada encarnação, como nós conhecemos, não pela espiritualidade clássica, é como se a alma vivesse uma amnésia. Mesmo uma alma antiga, ou seja, uma alma que já está em contato com os instrutores internos, lembra da última partilha? Com o instrutor do mundo e tudo isso, essa alma, quando ela encarna, ela atravessa um primeiro momento de adormecimento, uma amnésia, para ter ali uma eventual nova oportunidade de reconstruir muitos caminhos e muitas trajetórias. Bem, então, nós trazemos um karma de experiências anteriores e também do universo. Então, a cada encarnação é uma oportunidade de nós retomarmos algum ponto que nós tenhamos parado ou interrompido numa vida anterior, ou mesmo no cosmos, e aquilo, então, tem ali um ciclo de despertar e de oportunidades. Então, quando nós despertamos para o nosso mundo interior e desconfiamos que existe algo mais amplo, nós necessitamos, inevitavelmente, confrontar, digamos assim, a nossa vontade própria e começar a desconfiar dessa vontade própria. Começar realmente a buscar outros caminhos e outras posturas que nos ajudem a vislumbrar no momento presente, como dizia, possibilidades que estão aí na nossa vida normal, do dia a dia, mas que estão aí filtradas por esse olhar do livre-arbítrio e da autoafirmação. E bem entendido, isso não deve estar misturado com autocomiseração nem com vitimismo. Não. Porque o que veremos em seguida, que Francisco de Assis nos trouxe, não é um estímulo à autocomiseração, muito menos ao vitimismo, mas sim de alguém que já sabe o que significa o filtro do egoísmo humano, desse exercício não, do egoísmo humano, e como isso realmente dificulta muito
nós nos liberarmos do que classicamente, na espiritualidade, é chamado da roda das encarnações. Bem, e quando nós nos adentramos, não, nesse tipo de experiência, e todos nós em algum grau estamos dentro disso, como humanidade no final de um ciclo, nós começamos a descobrir muitas coisas, mas a primeira, aquela que fica mais evidente e acaba sendo o maior impulso para nós persistirmos, é que nós começamos a nos sentir livres de nós mesmos. Pode parecer uma contradição. Nós começamos a experimentar uma liberdade que nós não conhecíamos quando fazíamos outros tipos de práticas que, no fundo, reafirmavam essa condição da nossa personalidade. Então, quando vamos empreendendo esse caminho, essa química de uma transcendência de nós mesmos bem entendido, não o ego humano, nós vamos nos unindo à vida interior e começa a emergir muito espontaneamente um tipo de liberdade que nós não conhecíamos. E essa liberdade traz uma força interior e um sentimento de alegria, como que, nossa, finalmente eu estou vislumbrando um horizonte novo. Totalmente descondicionado de situações externas, de situações materiais, totalmente livre dos demais, das situações. É uma liberação considerável. Bom, então esse impulso, que Francisco de Assis nos trouxe, que ele mesmo intitulou como Química da Transcendência, ele é a base, então, desse estudo de hoje, que é viver a vida assim como ela se apresenta. Então, vamos a esses impulsos. Se durante alguma experiência interna não sentires nada, vive-a a si mesmo. Porque o ego ele vai se acostumando às retribuições, às gratificações, ao comércio projetado na vida espiritual. E quando vivemos alguma experiência e não sentimos nada, a tendência da mente e da personalidade é ir abandonando aquilo, deixando aquele exercício de lado, buscando outra coisa que eventualmente traga algum tipo de gosto, algum tipo de retribuição. Então, Francisco de Assis, um pouco sem anestesia, nos diz assim: se durante alguma experiência interna não sentires nada, vive-a a si mesmo. Ele prossegue: se tiveres de realizar algo sem compreender o seu motivo oculto, faz-o a si mesmo. Então, converemos esse viver as coisas a si mesmo, dentro dessa química, ou dessa combinação de impulsos que ele nos traz, nos ajuda a transcender, ou nos ajuda a vemos que esse filtro mental, esse preconceito, esse juízo mental de fazermos as coisas a partir de uma escolha própria, pode realmente nos afastar de muitos aprendizados que podem estar nesse exato momento, não temos nem que esperar terminar essa partilha para vivermos isso. Buscamos estarmos inteiros, e viver e fazer a si mesmo, mesmo quando nós não compreendemos. Então, se tiver de realizar algo sem compreender o motivo oculto, faz a si mesmo. Se fores levado a contatar alguém sem motivo aparente, contata-o a si mesmo. Sabe quando às vezes no nosso dia a dia estamos ali, num grupo, na sociedade, onde seja, e emerge ali uma relação com alguém, não estou me referindo a uma relação afetiva, a vida social, normal, Eventualmente somos levados a contatar alguém sem motivo aparente, porque isso diz respeito ao magnetismo interior. Pode haver um vínculo com aquela consciência, ou eventualmente o nosso anjo da guarda pode até estar em contato com o anjo da guarda daquele outro, e através daquele vínculo, daquela situação, ali acontece uma química, um processo evolutivo, e uma relação que pode se tornar algo ali construtivo para ambos. E ele prossegue: se tiveres de decidir algo pelo bem comum, que exige, que contrarie o teu ego, decide a si mesmo.
Isso é muito importante, ou poderia ser muito importante, tanto na vida familiar, social e mesmo nos grupos espirituais. Porque, em geral, nossa decisão é baseada, de novo, naquilo que nós, ou quando nós, vemos um benefício para nós mesmos. Então, vamos comercializando com a vida e tomando aquelas decisões que correspondem a um benefício próprio. E aqui diz, se tiveres de responder algo diferentemente de como é o impulso anterior. Se tiveres de decidir algo pelo bem comum, que exija que contrarie o teu ego, decide a si mesmo. E nós contrariamos o nosso ego, não o exercício do egoísmo, quando nós pensamos no outro, ou no bem comum, ou se o que nós estamos decidindo vai promover algum tipo de benefício ou construção para outros e para as situações e não para nós mesmos. É um impulso bastante importante, muito básico. E ele prossegue. Se tiver de responder algo diferentemente de como teu ego responderia, responde a si mesmo. Esse é um ponto mais oculto, um pouco mais abstrato, e nem todos percebemos. Porém, quando estamos nesse processo não do despertar espiritual, observemos o seguinte: estamos tratando de alguma situação ou de alguma circunstância na qual envolva a nossa consciência. E ali a tendência do nosso ego diante de algo é responder de um jeito ou assumir uma posição. Porém, claramente nós percebemos, num plano de fundo, a consciência trazendo um outro impulso. Já viveram isso? E começa aquela batalha interior. Bom, eu vou no ego, na mente, no livre-arbítrio, ou eu vou seguir aquilo que muito sutil e muito neutramente, e aqui vai uma desconstrução para o ego, porque isso não vai lutar com o ego. Não. A não ser que a gente primeiro raio, mas são muito poucos. Então isso vem assim muito sutilmente, não se aproxima, como um pássaro no meio de uma cidade. Ele está ali com seu canto em cima de uma árvore, e a grande maioria não se apercebe disso. Essa voz interior vem, nos dá uma indicação diante de uma situação, e se estamos atentos, começa um embate dentro de nós entre, puxa, isso me contraria, ou contraria o meu ego. Então aqui Francisco nos ajuda. Se tiver de responder algo diferentemente de como teu ego responderia, responde a si mesmo. Então parece algo um pouco insignificante, porém se nós vamos empreendendo, esse processo da escuta interior, dessa vigilância interior, com o tempo a nossa alma vai encontrando espaço para conter a autonomia dos movimentos dos nossos corpos. Isso eu preparo para as iniciações, eu preparo para a expansão da consciência, então é muito importante. E por incrível que pareça, sempre que nós estejamos lidando com os assuntos da consciência, do despertar interior, da vida espiritual, dos exercícios espirituais, sempre nesse momento existe esse embate entre a nossa consciência profunda e a nossa consciência periférica, ou o ego e a personalidade. Esse impulso é importante. E aqui prossegue. Se um irmão, seja um próximo, disser algo que contrarie teu modo de pensar, aceita-o a si mesmo. Então, aceitar nesse impulso não é nós nos submetermos a algo que contraria a nossa consciência. Aqui pode ser que a hierarquia esteja nos sugerindo um tipo de exercício que é, antes de entrar no embate, com uma outra perspectiva, aceita, acolhe, escuta, deixa aquilo tocar a tua consciência, vai haver aí uma química, um processo interior, e você vai ter a sua postura interior. Então, se o irmão, um próximo, disser algo que contrarie teu modo de pensar, aceita-o a si mesmo. Então, imagine se a cada situação do dia, independente do desfecho dessa situação, nós pudéssemos, mesmo escolhendo ou discernindo sobre algo, pudéssemos ter esse exercício de aceitar internamente, é um processo na consciência, aceitar internamente algo que eventualmente contraria a nossa maneira de pensar. E, olha, isso para a mente é um exercício gigante. Nós aceitarmos algo que contraria a nossa maneira de pensar é um exercício considerável.
Que nessa raça mental, a nossa mente é essa fortaleza, aspas, não, que aparentemente guarda todo um castelo interior, mas é muito frágil. É muito frágil. Ele é frágil porque ele é baseado apenas numa pequena perspectiva própria, criada ao longo de muitas vidas, inclusive, e, portanto, limitada. Então, esse impulso é muito importante para quebrar esse paradigma do plano mental e das posições mentais. E aqui diz, se te oferecer, aqui toca na energia capital da preguiça. A energia capital é a preguiça. Francisco de Assis nos dizia, se te oferecerem uma tarefa que te exija empenho e esforço, execute-a a si mesmo. Que tem uma inércia implantada na consciência humana, não? E a civilização está caminhando cada vez mais para essa inércia. O que é a inteligência artificial? Sem dúvida que pode eventualmente ajudar em muitas coisas, não que são mais mecânicas, que não exigem qualidade, discernimento, valores, não, profundidade. Então, pode ser uma ferramenta importante. Mas isso vem de um lugar da consciência humana um pouco frágil em termos dessa profundidade. Não? É algo muito imediatista e, portanto, baseado em dados, baseado no passado, baseado em referência. Então, esse tema da inércia, ele vai longe, não está causando em nós uma dessensibilização de tudo que se apresenta para nós no dia a dia, que tem vida, que tem uma certa dimensão, tem profundidade. Convida a uma relação, não? Nos convida a um processo para chegar a uma situação. Então, se te oferecer uma tarefa que te exija empenho e esforço, execute a si mesmo, é isso, é mobilizar um potencial, não? Um potencial que em geral está adormecido. Não. Isso é conhecido até na mecânica, não é? Do exercício físico. Você vai se acostumando o músculo com um certo peso, um certo exercício, a uma certa altura que ele não faz mais efeito nenhum, a não ser manter num certo nível, não é mais um estímulo para o desenvolvimento. Então esse impulso aqui ele vai quebrando aí essa tendência, a inércia que todos nós temos. E que impede ou dificulta que nós possamos ver o potencial de cada momento, a vida assim como ela se apresenta, e ali mobilizar eventualmente um tipo de empenho e esforço que depois veremos o benefício disso, especialmente espiritualmente. E aqui é algo ligado com aquela pergunta que a pessoa fez sobre por que muitos abandonam o caminho. Francisco aqui também nos ajuda. O impulso diz, se a orares, nada perceberes, ora a si mesmo. Então, é muito conhecido esse apego não, que os praticantes têm ao bem-estar, inclusive, que sentem com as práticas espirituais, seja quais forem. Ou oração, ou yoga, ou tantas outras, uma meditação. Então, se orares e nada perceberes, ora a si mesmo. Então, todo esse assim mesmo, não, que Francisco nos traz, é para que nós possamos ir além desse filtro, não, dessas decisões, das opções que a nossa personalidade faz no dia a dia e que estão realmente dificultando muito nós possamos absorver ou perceber o potencial que a vida nos traz nesse momento. E vejam, nesse momento, é esse momento, se alguém pensa, bom, então quando terminar essa partilha, eu vou começar a exercitar isso. Tá bem, naquele momento será o momento presente naquele momento, percebe? Não existe outro momento senão esse momento. É a nossa mente que joga com essa cronologia por essa inércia. Nós não queremos mobilizar no momento presente todo o potencial que esse momento presente traz. Aqui diz, algo ligado aqui com o impulso da fé. Se nada vires, ao dar um passo indicado, dê o passo a si mesmo. Nós vamos, não, ingressando no caminho espiritual, sempre com uma calculadora no bolso, né? Vamos calculando os benefícios, não, o que eu ganho, o que eu perco. Muito bem, aqui diz, se nada vires, ao dar um passo indicado,
Então aqui indica também, ou melhor, pressupõe a obediência. Então, nós amarmos realmente a vida interior, sem obediência, nem iniciamos esse caminho. Que sem essa tendência a obedecer, essa tendência a seguir uma indicação, nós não vamos conseguir prosseguir. E sem o amor, sem nós começarmos a perceber que isso inclui o nosso ser, só que eventualmente não vai incluir a nossa personalidade. Esse é o embate que todos nós vivemos. Se não vires nada, ao dar um passo indicado, dê o passo a si mesmo. Que depois de dar o passo, é que nós veremos aquele horizonte que vai se descortinar ao darmos um passo. Então, muitos também desistem do caminho espiritual a uma certa altura, porque ficam só na recepção de indicações ou de informações, ou vão acumulando conhecimento, mas não aplicam esse conhecimento. Não dão o passo que é percebido internamente. E não é um passo assim, puxa, então tem que mudar de cidade, mudar de país, mudar de vida. Sim, pode ser que também isso a uma certa altura aconteça, mas um passo internamente é algo muito mais próximo de nós e acontece várias vezes por dia. Se a nossa intenção é dedicar a nossa consciência para uma expansão e para o despertar espiritual, a cada momento a nossa consciência vai reunir a melhor condição para nós darmos um passo que está sendo indicado. Então não façamos do passo indicado um evento. Não. Alguém fazendo assim para nós, nossa, que passo importante, nossa, que decisão nobre. Não, é a vida diária, assim como ela se apresenta, sempre tem um passo sendo indicado que temos que obedecer. Agora temos que estar muito atentos a isso, muito sensíveis e amando muito esse processo como um todo. E quando não vemos nada ao dar esse passo, damos a si mesmo. Em seguida veremos a diferença disso. Como dizia, uma das mais importantes é um sentimento de liberdade interior. Começamos a ver que a nossa vida não estará mais condicionada ou aprisionada, não, pela nossa personalidade. Isso é uma liberação considerável. Se durante as provas a mente insistir em explicá-las e controlá-las, aceita as provas a si mesmo. Então, essa persistência, esse assim mesmo, não que Francisco de Assis enfatiza tanto, é muito importante, porque vejam, quando vem as provas, os desafios, a tendência é a mente logo começará a defender ou a justificar alguma postura que ela quer defender, e nós acabamos não vivendo e aceitando as provas a si mesmo. Até mesmo evitamos as provas que, paradoxalmente, foram atraídas pela nossa própria decisão de ver o caminho espiritual. Isso é importante compreender bem o que é o caminho espiritual dentro da nossa compreensão, porque senão ficamos num jogo. Sempre que não for afim, ou sempre que não coincidir com a nossa vontade humana e a personalidade, nós vamos abandonar o caminho. Vamos achar que esse caminho não serve mais. Então vejam quantas armadilhas não estão aí na trajetória desse despertar espiritual. Então, se durante as provas a mente insistir em explicá-las e controlá-las, aceita as provas a si mesmo. Então, uma tendência muito quase que automática da mente e do ego de controlar as situações vai se repetir no momento de uma prova. Ou seja, controlar aquela prova para podermos ter a sensação que temos o comando sobre aquela situação. Imagine se o ego vai se permitir transcender a si mesmo. Não vai acontecer. Nesse processo, quando ele é autêntico e vem de dentro para fora, e não naquelas práticas antigas, não, de autocomiseração, onde a pessoa promovia para si mesmo um sofrimento, ou se feria fisicamente, ou privava o corpo, ou os corpos do que necessitava. Isso são práticas muito antigas, quando a humanidade era muito mais densa do que hoje. Não é disso que se trata. Quando uma prova vem, ela pode ser inclusive a resposta do universo para nossas aspirações. Nós pedimos tanto a Cristo, não é? Pedimos tanto a hierarquia, pedimos tanto a Deus ou ao universo, como queiramos. Ou como for mais próximo a nós, essa relação,
Então aquilo começa a se relacionar conosco e trazer as circunstâncias de podermos nos relacionar com isso de uma maneira mais madura, não de uma maneira egóica e pessoal. E quando isso vem, a tendência da mente é querer controlar isso, não, e aí não vivemos todo o potencial que isso eventualmente esteja trazendo. Se resolver algo baseado em sua natureza profunda, isso contrariar suas tendências mentais, segue a indicação a si mesmo. Então, um pouco ligado com aquele ponto anterior da mente. Se resolver algo baseado em sua natureza profunda. Então, por isso, nós, quando estudamos esses temas todos, nós sempre remetemos o assunto para o mesmo lugar, que é um lugar onde nós nos voltamos para a vida interior de maneira pacífica, não de uma maneira combativa com a nossa personalidade ou com a nossa mente, de uma maneira pacífica. Vamos descobrindo que nós também somos e existimos em outras oitavas, em outras dimensões, e que esse eu superior, esse eu profundo, eventualmente vai ter uma decisão que não coincide com o que nós humanamente resolveríamos. E vejam como isso é importante, porque, de novo, esse é o processo que a humanidade como um todo está vivendo, porque a humanidade chegou no momento de viver uma expansão de consciência. A humanidade não é um indivíduo ou outro, como antigamente, ou um grupo ou outro, como antigamente nos ashrams. Hoje a humanidade está vivendo o preparo para uma expansão de consciência a partir, não, dessa promessa ou desse evento, ou dessa profecia que é o retorno de Cristo, a segunda, não, incursão da consciência de Cristo no planeta. Isso vai trazer uma expansão de consciência para a humanidade como um todo considerável. Esse processo está em andamento. E essa fricção toda, conflitos, guerras, polarizações que nós vemos, é resultado também dessa aproximação. Isso vai ingressando e vai estimulando um processo de definição. Ou nós estamos com isso, Jesus não diz, ou você está comigo ou você está contra mim. Não existe aí um meio de caminho. E a grande maioria está no meio do caminho. Está aí nesse embate entre seguir, não, todo o processo da personalidade, do ego e da tendência humana, da condição humana, ou de, ao ter despertado para o mundo interior, viver esse embate ainda com mais intensidade, que muitos se equivocam. Puxa, mas eu faço yoga, ou eu oro, ou eu vou à igreja, ou eu faço parte de algum grupo, estou cada vez pior. Não, você não está cada vez pior, eventualmente. Você está se dando conta, não, tomando consciência da sua vida interior, está nesse embate, não, de como tomar suas decisões e aonde pousar ou aonde repousar a sua consciência. E vamos usar aqui uma analogia de uma palavra que Jesus também teria dito, lembram? As aves de rapina têm os seus ninhos, dentre outros impulsos, mas o Filho do Homem não tem onde pousar a cabeça. Então, guardadas as proporções, quando tomamos algumas decisões espiritualmente, nós nos sentimos, guardadas as proporções, nesse impulso de Jesus. Não sentimos onde pousar a cabeça, porque a nossa consciência vê que nesse mundo não vai encontrar esse lugar não onde repousar. Dá para acompanhar? Então, é um impulso muito forte, muito presente de Jesus, que pode nos ajudar muito nesse tempo. Recordarmos que nem ele teve onde repousar a cabeça. Mas as aves de rapina, sim. Ou seja, tudo que é do mundo encontram vários locais, não, ou situações para pousar a cabeça. Ou seja, para se acomodar e, nesse roldão, que a grande maioria está vivendo. Então, aqui voltando, diz: se resolver algo baseado em sua natureza profunda, isso contraria suas tendências mentais, segue essa indicação a si mesmo. E é uma chave importante, porque nós seguimos essa indicação a si mesmo, depois de segui-la, de novo, vamos ver aquele horizonte que a indicação nos queria levar, nos queria conduzir. Não vamos ver antes não, hein? Só depois. Se chegar um irmão e disser algo que te cause reação, inclui seu ponto de vista a si mesmo. Este tema das reações, ele é muito amplo, não estamos preparando uma partilha só sobre as nossas resistências e reações.
que por trás disso tem muitas coisas que nós podemos compreender, eventualmente não nos equivocar. Que por trás de uma reação, por trás de uma resistência, pode ter também um processo evolutivo em andamento. Temos de compreender, mas não é isso que Francisco está dizendo aqui. Francisco de Assis, ele diz, se chegar um irmão, disser algo que te cause uma reação, inclui o seu ponto de vista a si mesmo. Incluir não quer dizer que isso vai ser correto ou incorreto, vai prevalecer ou não. É incluir, porque nesse exercício, não de incluir, em um processo na consciência, nós vamos eventualmente enriquecendo o nosso próprio ponto de vista, mesmo que contraria aparentemente nosso ponto de vista. Creio que todos nós, no silêncio não, do nosso orgulho, digo no silêncio do nosso orgulho, que muito dificilmente nós vamos exteriorizar isso. Mas quantos nesse silêncio não, do nosso orgulho, nós percebemos, ou durante uma situação, ou posterior a ela, puxa, ele tinha razão. Ou puxa, realmente isso faz algum sentido. E vemos como aquilo toca esse ponto do orgulho, não, nós sabemos disso, mas aquilo fica oculto. Não. Então é um exercício espiritual subjetivo muito importante, tudo que Francisco de Assis nos traz aqui. E ele prossegue. Se a vida te trouxer inesperadamente sofrimentos e inquietudes, abraça-os a si mesmo. Eventualmente também podemos ter uma partilha dedicada só a isso, que nós chamamos, não, de sofrimentos e inquietudes, porque aí também existe muita sabedoria, existe um manancial de aprendizado aí muito grande. São ciclos na nossa experiência de vida, nas encarnações, onde são momentos de síntese, onde se condensa ali uma possibilidade de aprendizado e transcendência muito grande. Só que, de novo, isso vai atravessar esse bendito filtro da interpretação mental, do ego ou do livre-arbítrio, e não vai trazer tão explicitamente assim esse potencial que um sofrimento ou uma inquietude podem nos trazer. Então, Francisco de Assis nos ajuda dessa maneira. Se a vida te trouxer inesperadamente, que também é importante, hein? De maneira inesperada, então não está se tratando de nós criarmos, não, essa condição do vitimismo e artificialmente chamarmos a atenção. Isso é outra coisa. Se a vida te trouxer inesperadamente sofrimentos e inquietudes, abraça-os a si mesmo. E como nós podemos saber se isso é uma coisa verdadeira ou não? Ou seja, se esse sofrimento e inquietude é verdadeiro ou não? Primeiro é quando isso é interno e nós não explicitamos isso. Quando o sofrimento ou uma inquietude, isso não está associado à dor, hein? Não nos equivoquemos. Sofrimento e inquietude, nesse contexto, tem nada a ver com dor. É um tipo de impulso que vai nos levar a um amadurecimento, a uma química. Nós sabemos quando é verdadeiro, quando aquilo fica no nosso interior e ninguém está vendo aquilo, é um processo interno. A não ser aquelas almas não muito ligadas com o processo crístico, que estão no caminho da compaixão, essas almas têm uma tendência a alma, tem uma tendência tão grande à empatia, que mesmo andando na rua, sem conhecer ninguém, não conhecer quem está ali transitando conosco, quando estamos nos deparando com as pessoas, em algum momento desperta no nosso interior esse sentimento de compaixão. Então, sofrimento e inquietude é real quando é um processo interno, não? Muito poucos percebem isso. Não? Quando percebem, de novo, essas almas que estão tendendo a esse processo da compaixão, isso então gera aí também todo um tipo de relação humana num nível, num grau, que não é o que acontece em geral. Nem quem está experimentando isso, nem da perspectiva de quem está experimentando isso, nem de quem está participando disso de alguma maneira. Mas a chave é abraça-os a si mesmo. Existe uma luta muito grande dentro da consciência humana. Quando vem uma inquietude inesperada, um sofrimento, nós queremos afastá-la, que nós entendemos que aquilo vai interromper ou interferir no nosso bem-estar. Por isso que, a uma certa altura, temos de definir, ou queremos evoluir espiritualmente e saber em que se traduz isso, o embate que se traduz isso com a consciência humana, ou queremos viver esse processo de autoafirmação do ego humano e da condição humana, e é esse outro caminho, não. Eventualmente isso se combina, mas essa combinação é muito lenta e permeada de muitos conflitos. E aqui ele prossegue.
Se na hora de saltar, tua mente te refriar em dúvida, salta a si mesmo. Então, esse impulso ele é importante porque nós recebemos muitas indicações no dia a dia. Veja, indicações começam até para uma coisa até dietética. Não? A pessoa tem uma indicação de não usar mais certo alimento, não? E a uma certa altura ela é levada a saltar, porque isso para alguns pode representar um salto, não é? Abdicar de um alimento para um certo nível é uma coisa que chega a ser um trauma, inclusive, né? Então temos que saltar e ali a mente segura aquele salto, que é viver aquela experiência, e nós ali não experimentamos o resultado daquilo. Então, dentro dessa onda, não do assim mesmo, que Francisco de Assis nos traz, saltamos a si mesmo, que vem a dúvida, né? Não, mas é só um pouquinho, ou só mais uma vez, ou ainda estou num ciclo da experiência, está tudo bem. O ponto é, se na hora de saltar, então o impulso começa assim, se na hora, então esse se na hora é um momento cíclico. Então o nosso caminhar, ele acontece, o nosso passo é um momento cíclico. Quando estamos subindo uma escada, não é assim? Nós levamos um pé, apoiamos, dando aquele impulso, não é assim? Chegamos no próximo degrau e depois vamos para o próximo degrau. Então são ciclos, vamos naquele ciclo curto, dando passos. Então se fosse em câmera lenta, aquele é um processo, não? Que tem um ritmo, tem um momento correto, não é assim? Nós sentimos o apoio, não é isso? E soltamos o pé de trás. No momento de saltar a tua mente, refrear em dúvida, salta a si mesmo. Então, o ponto é como nós identificamos eventualmente esse momento de dar o salto. Ou se estamos diante do momento de dar um salto. Então, vejam que para tudo isso, para fazer um caminho espiritual maduro e realmente estável, temos que amar esse caminho. E nesse amor, realmente estamos nessa vigilância contínua, que não é um estado de tensão negativa, uma vigilância contínua, porque a todo momento, como seres vivos, estamos interagindo com Deus ou com o universo. Então, não existe, em tal momento, eu vou me conectar com Deus. Isso é de quem está afirmando inconscientemente que está desconectado. Ou não? Se eu sou filho de Deus, eu quero viver a sua imagem e semelhança, realmente compreendo, finalmente, que eu faço parte de algo maior. Bem entendido, eu compreendo não apenas o meu estar nessa encarnação, mas a minha consciência profunda, todo momento eu estou em contato com o universo. Portanto, a qualquer momento, a seu bel prazer, ele vai me trazer o que eu necessito para evoluir e para comungar dessa vida interior. E por que não somos felizes diante dessa busca, portanto? Nos perguntemos. O que falta para estarmos realmente comungando dessa realidade, não? Interagindo com isso, por isso aqui estamos atentos a essa hora de saltar, que não é determinada nem criada por nós. Muita atenção com isso. E aqui diz, se algo te solicitar e não vires ali proveito próprio, atende a si mesmo. Então, na vida kármica compulsória, nós trabalhamos, não, como a grande maioria, e temos ali sempre o interesse. Eu trabalho, ou eu atendo que eu tenho uma retribuição, tenho uma coisa material que justifica, entre aspas, eu atender alguma solicitação. Por espiritualmente, quando algo nos demanda e nós não vemos ali um proveito próprio, mas mesmo assim atendemos aquilo, nós estamos ingressando aí na escola do altruísmo. Estamos exercitando o altruísmo de fazer algo, de viver algo, de atender algo, que eventualmente não traz, ou que nós não vemos um proveito próprio, humano. É um exercício, não? Mas é um impulso bastante importante que o dia a dia pode nos ajudar a viver. Se um irmão falhar em algo que lhe tenha confiado, confia-lhe novamente a si mesmo. Então aqui, Francisco de Assis nos recorda que ninguém é perfeito e que é importante nós confiarmos no potencial que os outros têm. Mesmo quando aquilo não coincida com o resultado que nós esperamos, quando alguma coisa falha, nós confiamos novamente. E o que está oculto aqui nessa química é nós, ao confiarmos novamente,
ali agregarmos algo que ajude aquele irmão a eventualmente falhar menos. Ou eventualmente não se equivocar no mesmo ponto, pelo menos. Falhar de outra maneira. Isso é o processo evolutivo, isso seria o que nós chamamos de acompanhamento. Algo muito raro na humanidade de hoje. Então, muito raro. Se um irmão falhar em algo que lhe tenha confiado, confie-lhe novamente a si mesmo. Que a humanidade é muito vingativa, não? Muito vingativa. Então temos uma coisa muito arraigada na natureza humana de nós queremos punir o outro, retirando-lhe a oportunidade. Isso contraria completamente o que nós chamamos de redenção. Então a redenção é quando nós somos levados a uma situação que no passado tenhamos tomado uma decisão eventualmente equivocada para o nosso nível possível de consciência, e que nesse momento se representa para tomarmos uma outra decisão, ou fazemos uma outra escolha, e redimimos aquela decisão anterior. E para isso temos que ter oportunidade, senão não vai acontecer essa situação. Então muitas vezes estamos aí nesse assim mesmo, não de oferecer uma nova oportunidade, porque estamos eventualmente acompanhando esse processo em alguém ou em algum contexto. Então é um exercício de discernimento muito importante e de compreensão muito profundo, esse impulso aqui. E aqui tem algo também que causa no ego e na personalidade uma inquietude, muito superficial, mas causa. Se um irmão, um próximo, executar de forma inesperada e com sucesso uma tarefa, aproxima-te dele e aprende algo a si mesmo. Porque a consciência humana é tão orgulhosa que quando alguém executa algo não com êxito, emerge em nós eventualmente uma comparação. Nós temos uma tendência muito que brota de um lugar muito, desculpa a palavra, muito sujo dentro de nós, do subconsciente ou do inconsciente, de ou rejeitar aquilo, ou nos comparar com aquilo, ou querer ali gerar um processo crítico, sempre encontrando um defeito naquilo. Já se viram nessa situação? É muito normal. Não vou nem perguntar, porque é normal, sem falar que não vive isso, está mentindo, não. Então, se o irmão executar algo de forma inesperada e com sucesso, aproxima-te dele e aprende algo a si mesmo. Então imagine o grande exercício que poderia ser para a consciência humana, egóica, encarnada, exercitar isso a todo momento. Chegar até a admirar como os demais executam algo que nós, eventualmente, fazendo melhor ou não, vemos que tem um traço ali, uma nuance, tem um matiz na execução daquilo que nós não podemos fazer e que enriquece a nossa própria experiência. Tanto pela gratidão, pelo reconhecimento, não é um elogio e reconhecimento, é uma coisa, elogio é outra. Pelo reconhecimento, não. Isso vai criando uma empatia e uma colaboração e uma cooperação. Então, nesse impulso aqui, existe uma fundação muito sólida para o processo que nós chamamos de cooperação. Também, a seu momento, merecerá só uma partilha dedicada a isso. E aqui ele muda, não? Esse foi o último a si mesmo, ele muda o tipo de impulso, ele diz. Se entre gostos e desgostos aprenderes a seguir adiante, se entre certezas e dúvidas te mantiveres neutro, se nas angústias e deleites se sentires observador, se nas provas diárias lembrares dos votos que fizestes e sorrires, se na realização de algo lembrares que não és dela o autor, mas o meio, se nas decisões incluíres pontos de vista inesperados e contrários à tua natureza humana, se obedeceres mesmo que contrariado e cumprires algo da melhor maneira e até o fim, se não te lembrares de colher os frutos de tuas ações. Tem fôlego ainda para escutar? Porque isso para o ego é difícil, hein? Difícil. Se saudares as provas com a mesma alegria que saúdas
momentos de clareza. Se conseguires realizar algo sem dele te apoderares, se na dor alheia sentires em tua pele o calor da prova e buscares alívio para o que sofre, se nada temeres e nada desafiares, mas fores ao encontro de tudo com fé, tudo isso pode indicar que entre o meu coração e o teu começa a fluir o líquido precioso. O que será esse líquido precioso? Pode indicar que o amadurecimento de um fruto longamente aquecido por nós são esses irmãos não mais maduros, essas hierarquias que nos acompanham. Pode confirmar que a persistência nas leis conhecidas é um caminho seguro. Pode ensinar-te que é no autoesquecimento e na autonegação que se encontram muitos degraus inesperados. Que importante isso, hein? Pode ensinar-te que é no autoesquecimento e na autonegação que se encontram muitos degraus inesperados. Imaginem se os pescadores aqueles da Galileia sabiam minimamente o que ia acontecer em seguida. Sequer quem era exatamente aquele Galileu, né? O que Jesus lhes disse? Você quer me seguir? Negue-te a ti mesmo e me siga. Pode demonstrar que há caminhos corretos por vias diferentes das tuas. Vejam como isso é esperançador, hein? Assim se fala? Sim, né? Como se traz esperança, não? De que existe uma perspectiva. E muitas vezes, sabe, a nossa alma, ela vai nos levando para encruzilhadas. Propositadamente. Já deixa o livre-arbítrio, como se fala no Brasil, deitar e rolar. Vai deixando até a gente chegar naquelas encruzilhadas. E quando vemos que nosso caminho não tem solução, para nossas próprias escolhas, eventualmente chegamos nesse impulso aqui. Pode demonstrar que há caminhos corretos por vias diferentes das tuas. Por isso é importante a vida grupal evolutiva, porque isso é uma combinação de esforços muito rica, especialmente internamente, muito rica. E aqui diz, pode lembrar-te que nossa mão estará sempre contigo e que nosso toque sempre estará a teu alcance quando negares a ti mesmo. Pode indicar que chegou a hora da redenção. Assim ele conclui. Então, uma consciência tão simples, foi um exemplo humano para todos nós, tão simples, tão fraterno, tão único, do ponto de vista da relação com os reinos, tão único. Muito poucas hierarquias encarnadas realmente tiveram uma relação com os reinos como Francisco de Assis teve, porque era sua tarefa mesmo. Trazer todo esse impulso da criação e manifestar, em primeira pessoa, um grau de relação fraterna como ele viveu. E esse negares a nós mesmos não vai pela via, de novo, da comiseração nem do vitimismo. Então, muito cuidado ao começarmos aí a criar exercícios de negação de nós mesmos artificiais. A vida vai nos levando a isso, a vida vai nos colocando diante dessas situações, e o que ele trouxe antes, não ver a vida assim como ela se apresenta, nesses impulsos do assim mesmo, vão criando uma condição no dia a dia, porque isso é a vida, isso está diante de nós nesse exato momento. Então vamos aí, muito naturalmente, criando uma condição para isso acontecer, e seguramente, quando essas consciências que nos acompanham, chamamos de hierarquias, nosso anjo da guarda, nosso mundo interior, perceber que realmente o caminho já se abriu para esse a si mesmo, seguramente tudo que foi dito aqui em seguida não vai começar a acontecer. E ao começar a acontecer, temos que nos consolidar dentro disso, e vamos ter que viver uma etapa, que é uma etapa muito necessária, uma primeira prova, uma das primeiras provas,
porque nós achamos que já chegamos em algum ponto. Nós começamos a exercitar isso, sentimos a liberação de nós mesmos e achamos então que já chegamos em algum lugar. Então, refiro aqui ao primeiro trabalho de Hércules, o trabalho com as éguas devoradoras de homens. Quando Hércules ali captura essas éguas, e em vez de ele levar essas éguas para um lugar seguro, a analogia é, nós conduzimos as nossas forças mentais para um lugar seguro, que é o nosso mundo interior, nós os entregamos para a personalidade. Então, Hércules pega aquelas éguas devoradoras de homens, entrega na mão do ego, e o ego não tem força para lidar com aquilo, e devora novamente toda aquela população. Então, revejam, reestudem. Inclusive, faço aqui uma propaganda, um momento de propaganda da Ridinha Editora. Foi lançado o audiolivro dos trabalhos de Hércules, então escutem. Éguas devoradoras de homens. Então, nesse trabalho ali está uma chave de não nos iludirmos quando começamos a ingressar nesse processo que nós estudamos aqui hoje. Sim. Então, vamos agradecer muito a Francisco de Assis. Hoje é uma consciência conhecida como Cthulhu. Ele era conhecido antigamente na espiritualidade clássica como Kuthumi. Então, as hierarquias vão não mudando de nome, não é isso. Elas vão ampliando a sua tarefa, o nome corresponde a uma tarefa que nós temos no universo. Vamos exercitando, esses nomes humanos também, que acabam trazendo alguma simbologia. Então, hoje, esse ser que nós chamamos de Francisco de Assis, se é encontrado, digamos assim, espiritualmente, a sua vibração hoje corresponde a essa chave, Cthulhu. Vamos agradecer, é uma consciência extremamente madura, conheceu muito da condição humana, fez uma trajetória livre, de algumas energias capitais, portanto, exercitou, dentro da condição humana, muitos valores e impulsos que são para nós realmente uma referência. Sim? Então, com gratidão, agradecemos e vamos para a próxima partilha daqui a 15 dias. Gratidão a todos, nos vemos numa próxima ocasião.